Flamengo, inclusive, apresentou agora há pouco o espanhol Saúl, que é ídolo do Atlético de Madrid. E tem gente indo embora. O Ricardo Lai acompanhou tudo e faz esse balanço pra gente ao vivo do Ninho. Boa tarde, Lai. Tudo bem, Mário? Um abraço para você, boa tarde a todos. Manhã agitada aqui no Ninho do Urubu, entrevista coletiva de apresentação do Saúl Ñíguez. Nessa entrevista, olha a curiosidade, ele disse que quando o Felipe Luiz jogava lá no Atlético, eles jogaram juntos por 6 temporadas, o Felipe Luiz disse para ele, você tem tudo para ser lateral esquerdo, né? Mesma posição, né, do Felipe Luiz como jogador, e o Saúl disse, não, eu prefiro jogar em outra posição, no meio de campo. Ele é um meia ofensivo, um jogador que chega para ajudar, segundo José Boto, diretor do Flamengo, chega para suprir as falhas, né, do elenco do Flamengo neste setor. A ideia do Flamengo é apresentar o Saúl e o Emerson Royal domingo no Maracanã, antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Quem não vai estar é o Wesley, já acertado com a Roma da Itália, vendido por 25 milhões de euros. Esse o valor inicial pode chegar a quase 200 milhões de reais. E uma última informação, De La Cruz foi liberado para passar o fim de semana com a família, se reapresenta na segunda-feira, Mari. Valeu, Lai, obrigada. Boa tarde a você. Vamos falar um pouco. O Flamengo ganha um novo candidato a protagonista. Sob direção de Felipe Luiz, vem temporada com expectativa alta por aí. Chama o Saúl. Chegou. Nos próximos dias, Flamengo e Atlético Mineiro vão se encontrar 3 vezes. São 2 duelos pela Copa do Brasil e mais um pelo Brasileirão. O primeiro já é nesse domingo, às 8h30, ao vivo no Sport TV. Alguns encontros no futebol insistem em se repetir. Quando é dia de Flamengo e Atlético, eu não vou dizer nada. É uma briga atrás da outra. Nessa fábula em especial, um urubu e um galo não conseguem ficar muito tempo longe um do outro. Galo? O urubu tá com tudo, né? Sempre. O galo vira pintinho de galinha aqui no Rio de Janeiro, com certeza. É briga grande. 3 jogos em 11 dias, começando no Maracanã. Eles vão vir mordidos, né? Isso é fato. Vão vir querendo ganhar da gente de qualquer jeito. Domingo começa essa sequência de jogos contra o Atlético Mineiro, primeiro no Campeonato Brasileiro, depois nas oitavas de final da Copa do Brasil. Tem muita história entre os dois times, tanto em 2022 quanto em 2024. Foi a final do último ano. E aí, pro torcedor do Flamengo, tem ou não tem rivalidade forte com o Galo? Não tem nem o que dizer, não tem rival. O Atlético Mineiro não é rival da gente. Rivalidade nada, eles são nossos fregueses, né? Como sempre. No ano passado, o Flamengo não foi derrotado pelo Atlético em 4 jogos. Nas partidas mais importantes, 2 vitórias e título da Copa do Brasil. Lembranças inesquecíveis. Bruno Henrique, se não me engano, tocou pra ele, Plata correu, chutou. Gonçalo Plata, a chance do gol, Plata por cobertura! Que golaço! E como esquecer de 2022? Copa do Brasil, oitavas de final. O Flamengo tinha perdido o primeiro jogo em Belo Horizonte por 2-1. O Gabigol falou que eles iam ver o que era o inferno aqui dentro, viram. E quando eles forem lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. E o Flamengo se classificou vencendo o segundo jogo por 2-0 no Maracanã. No fim, foi campeão em cima do Corinthians. Domingo no Brasileirão, a torcida não espera diferente. Aqui é o inferno. Aqui é a coisa mais linda do mundo, Maracanã. O Flamengo está brigando pela liderança justamente contra o maior rival do Atlético Mineiro, o Cruzeiro. Eu confio muito nos jogadores, no elenco que eu tenho, eu confio muito na qualidade que eles têm e sempre disse, né, que não é nenhum peso para mim falar que para mim são os melhores. Vem aí 3 jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro. Domingo, quinta-feira que vem e depois na outra quarta-feira. Brasileirão e Copa do Brasil e mais histórias para os torcedores nunca se esquecerem. Fala, nação rubro-negra. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fla do Povo, o espaço onde você fica por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do Flamengo, com as notícias mais quentes, atualizadas e exclusivas do clube mais querido do Brasil. Hoje, eu trago para vocês uma informação de peso que pode movimentar completamente o rumo do nosso elenco nesta janela de transferências. Estamos falando da negociação entre o Flamengo e o atacante Samuel Lino, jogador do Atlético de Madrid que está muito próximo de vestir o manto sagrado. Mas como tudo no futebol envolve bastidores intensos, pressão e concorrência, essa negociação que estava praticamente sacramentada ganhou novos contornos
treinos nas últimas horas e virou o centro das atenções da diretoria rubro-negra. Segundo informações do jornalista Marco Giordano, o Flamengo está muito bem encaminhado para fechar com Samuel Lino, mas um clube europeu de grande expressão entrou em contato direto com o atleta numa tentativa de atravessar o negócio. Isso mesmo, nação. Um gigante do futebol europeu tentou convencer o jogador a não vir para o Flamengo e esperar uma proposta oficial para atuar em solo europeu na temporada que está por começar. Essa investida de última hora gerou um certo clima de tensão na Gávea, já que uma mudança de rumo nesse momento poderia atrapalhar todo o planejamento do departamento de futebol liderado por José Botto, que está trabalhando intensamente para entregar um elenco fechado para o técnico Filipe Luís ainda nesta janela. Apesar disso, a boa notícia é que, até o momento, o Atlético de Madrid e o próprio Samuel Lino seguem firmes na palavra dada ao Flamengo. O clube espanhol já havia alinhado todos os pontos da negociação com o rubro-negro e deixou claro que respeitaria o acerto firmado verbalmente. Por sua vez, o jogador também demonstrou vontade de defender o Mengão, enxergando o Flamengo como um clube que pode dar visibilidade, sequência de jogos e um ambiente competitivo para manter o alto nível, e quem sabe, até almejar uma vaga na seleção brasileira futuramente. O interesse europeu foi considerado uma interferência indesejada nesse momento, mas não suficiente para desestabilizar a confiança da diretoria rubro-negra. Fontes internas garantem que José Botto está tratando essa negociação com muita cautela e profissionalismo, justamente para evitar surpresas desagradáveis. O dirigente está monitorando cada detalhe, conversando com os representantes do jogador, com o Atlético de Madrid e até com pessoas próximas ao staff do atleta para garantir que tudo ocorra conforme o planejado. Samuel Lino, para quem ainda não conhece tão bem, é um atacante veloz, canhoto, habilidoso, com capacidade de atuar pelos dois lados do campo, mas com preferência pelo lado esquerdo. Ele tem como característica principal a intensidade, o drible curto e o bom arremate de média distância. Sua contratação não é apenas uma reposição no elenco, mas sim uma adição estratégica para aumentar a força ofensiva do Flamengo, que já conta com nomes como Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Gerson. A ideia da comissão técnica é ter variedade tática e qualidade para enfrentar a maratona de jogos das competições nacionais e internacionais. Ainda de acordo com Giordano, o que tranquiliza o Flamengo nesse momento é a postura do jogador e a confiança que o Atlético de Madrid tem na relação estabelecida com o rubro-negro. Inclusive, essa negociação está sendo vista como um exemplo de como o Flamengo vem se consolidando como um clube forte também no mercado internacional. Já não é mais surpresa ver jogadores da Europa optando por defender o manto sagrado, pois sabem da estrutura, da torcida apaixonada, dos salários em dia e da visibilidade que só o Flamengo pode oferecer no futebol sul-americano. A chegada de Samuel Lino, caso se confirme, vai reforçar ainda mais o discurso de que o Flamengo está focado em montar um elenco competitivo para brigar por todos os títulos possíveis. Filipe Luís tem pedido reforços pontuais, de qualidade, e a diretoria tem se movimentado nos bastidores para atender essas demandas. Além disso, o clube tem buscado atletas com perfil de entrega, intensidade e comprometimento, características que se encaixam perfeitamente no estilo de jogo